Era uma noite de tempestade intensa, e o som dos trovões reverberava pela casa antiga. As velas tremulavam e as sombras dançavam nas paredes da sala, onde o velho Benedito se sentava em sua poltrona desgastada. Ao redor dele, seus 3 netos, Pedro, João e Luísa, estavam aconchegados, fascinados pelo brilho nos olhos do avô, que prometia uma história que nunca tinham ouvido antes. Vocês querem saber por que o velho Benedito nunca mais voltou à casa onde nasceu? Ele perguntou, inclinando-se para a frente. Os netos assentiram, mal respirando de expectativa. Era uma noite como esta, há muitos anos, começou o avô. Eu era um rapaz jovem e corajoso, cheio de energia e destemido. Naquela época, vivíamos em uma fazenda isolada, cercada por um vasto campo de mata fechada. A casa era antiga, construída por meus bisavós, e já era considerada amaldiçoada desde tempos que ninguém mais se lembrava. Mas eu não acreditava nessas coisas. Até aquela noite. Ele fez uma pausa, olhando para o vazio como se revivesse cada momento em sua mente. Tinha acabado de escurecer, e meus pais saíram para ajudar um vizinho que estava em apuros. Eu fiquei sozinho com minha irmã mais nova, Cecília. Ela tinha apenas 7 anos. Tínhamos que nos certificar de que os animais estavam bem antes de dormir. Fui até o estábulo, mas ao voltar, notei algo estranho. Todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto a do quarto de Cecília, no 2º andar. Os olhos do avô cintilavam à luz da vela, e Luísa apertou a mão de João, sentindo o arrepio que se espalhava por seus braços. Subi as escadas devagar, o coração batendo como um tambor. Ao chegar ao corredor, vi que a porta do quarto dela estava entreaberta. Lá dentro, uma figura alta e escura estava sentada na beira da cama, com longos cabelos desgrenhados cobrindo o rosto. Meus olhos se arregalaram de pavor quando vi Cecília deitada, imóvel, como se estivesse em transe. O ser levantou lentamente a cabeça, e eu senti o mundo congelar. A voz de Benedito se tornou quase um sussurro, forçando os netos a se inclinarem ainda mais perto para ouvir. O que vi me atormenta até hoje. Era o rosto de uma mulher, mas completamente pálido e deformado, os olhos grandes demais, vazios, como buracos negros que sugavam toda a luz. Um sorriso que não era humano se alargou em seus lábios finos e rachados, enquanto ela se inclinava sobre Cecília. E então, ela sussurrou. Ela disse: "Você também vai ver o que eu vi." O som da voz do avô parecia vir de longe, carregado pela escuridão que preenchia a sala. As velas quase se apagaram, e um vento gelado soprou pelas frestas da casa, como se a própria noite tivesse parado para escutar. Corri até o quarto e agarrei Cecília, puxando-a para fora daquela cama. Mas a coisa se levantou com um movimento antinatural, como se não tivesse ossos. Seus braços eram compridos demais, os dedos esticados como garras afiadas. Ela avançou na nossa direção, e eu consegui apenas trancar a porta por um segundo. Mas isso não a impediu. Eu ouvi o som da madeira rangendo enquanto ela forçava a entrada, sussurrando palavras que pareciam maldições. Pedro engoliu em seco. "O que aconteceu, vovô?" Benedito fez uma pausa longa, o olhar perdido no passado. Eu carreguei Cecília até o sótão e nos escondemos atrás de algumas caixas velhas. Podíamos ouvir o barulho das unhas dela arranhando as paredes, a respiração ofegante, como um animal faminto. Então, ouvi o som que nunca esquecerei, a risada dela. Uma risada fina e aguda, ecoando por toda a casa, enquanto ela dizia meu nome. Como se ela soubesse exatamente onde estávamos. Mas, de repente, tudo parou. Ficou em silêncio. O avô suspirou, os ombros curvados sob o peso das memórias. Meus pais nos encontraram horas depois, tremendo e agarrados um ao outro no sótão. Eles nunca acreditaram no que contei. Disseram que foi minha imaginação, que o pavor me fez ver coisas que não estavam lá. Mas Cecília, ela nunca mais falou. Nunca mais. Ficou muda pelo resto da vida. E toda vez que a olhava,
Podia ver nos olhos dela que ela sabia. Ela viu a coisa que se escondeu na escuridão e tentou levá-la. Benedito olhou para os netos, seus olhos agora sombrios e cheios de um aviso silencioso. Prometam-me, meninos, nunca entrem naquela casa. Nem por curiosidade, nem por bravura. O que estava lá, ainda está. Esperando. E ela nunca se esquece de um rosto. O silêncio preencheu a sala, e por um longo momento, ninguém ousou respirar. Então, um estalo veio de algum lugar no corredor, e as crianças se sobressaltaram, o pavor tomando conta delas. O avô apenas sorriu levemente, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso triste, como se soubesse que aquele som era um lembrete de que, mesmo depois de tantos anos, a escuridão daquela noite ainda os espreitava, observando. E enquanto a tempestade rugia lá fora, a sensação de que algo os vigiava naquela velha casa não os deixou até a última vela se apagar.